Olá, eu sou o professor Alberto da disciplina Instrumentação Industrial. Nós já trabalhamos nessa disciplina os módulos medição de pressão, medição de nível. Agora nós vamos abordar medição de temperatura. Medir a temperatura de um corpo significa associar um valor numérico à energia térmica desse corpo. Sabemos que a energia térmica produz uma agitação das partículas do corpo. Essa agitação é traduzida em calor. A medição dessa energia térmica é a medição da temperatura do corpo. Sabemos também que os nossos sentidos não são eficientes para avaliar a temperatura de um objeto. Portanto, nós precisamos de escalas termométricas, de termômetros. Tá? Para trabalhar então com temperatura, nós vamos utilizar o conhecimento da área da termometria. E quando nós estamos trabalhando com temperaturas altas, a gente trabalha com a pirometria. Para temperaturas baixas, consequentemente, a gente usa a criometria. Seria interessante, para começar, a gente analisar um pouco o comportamento da água nesse gráfico apresentado. Veja bem, nós temos um gráfico do estado da substância água em função da temperatura e considerando uma pressão de 1 atm, que é uma pressão padrão para medição. Bom, vamos iniciar no ponto do zero absoluto, 0 Kelvin ou menos 273,15 graus Celsius. Nesse ponto, é claro, a água está no estado sólido, está congelada, é gelo. Observe, nesse intervalo deste ponto até o ponto T1, que ao fornecer energia térmica em forma de calor para o gelo, ele não se derreteu, mas apenas elevou a sua temperatura de menos 273,15 para 0 graus Celsius. Ou seja, ocorreu aí uma variação de temperatura sem mudança de estado. A esse fenômeno é atribuído o nome de calor sensível, ou seja, a substância absorve a energia térmica, mas não muda de estado e apenas eleva a sua temperatura. Ao contrário, no intervalo horizontal aqui, T1, T2, onde o gelo, porque ao chegar a 0 graus, chegou gelo, não havia ainda acontecido a fusão, o aparecimento da água. O gelo agora, ao receber energia térmica, ele se mantém a temperatura constante de 0 graus, ou seja, o gelo não aumentou a sua temperatura, mas ele passa a usar a energia recebida para mudar de estado, mudar de gelo para água, de sólido para líquido. De forma que quando ele chega a 0,01 graus Celsius, ele vai se encontrar em 3 estados juntos no mesmo recipiente. Nós vamos encontrar o gelo, a água e a água em estado gasoso, o vapor de água. Bom, isso é o que caracteriza o ponto triplo da água. A 0,01 graus Celsius, a temperatura de 1 atm, nós vamos encontrar esse estado triplo da água. Continuando fornecendo energia para a água, agora ela vai, uma vez liquefeito, o gelo vai elevar sua temperatura até os 100 graus, caracterizando de novo o calor sensível. Desculpa, aqui no intervalo T1, T2, onde não houve variação da temperatura, mas houve mudança de estado, é chamado de calor latente. No caso aí, o calor latente de fusão. Nesse outro intervalo aqui, ao receber energia térmica, a substância, no caso a água, começa a aumentar a sua temperatura até 100 graus, caracterizando de novo outro calor sensível. Bom, ao atingir os 100 graus, aí há de novo uma estabilização na temperatura e começa a acontecer o processo de evaporação. E vai haver o surgimento de água, líquido e vapor gasoso. Depois que a amostra é toda transformada em vapor, começa a elevar a sua temperatura novamente, passando pelo ponto 374, que é o ponto onde encontra vapor e gás juntos, atingindo o ponto de 1000 graus Celsius, onde há uma dissociação, uma decomposição
da célula H2O em átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Então, esse comportamento é importante para que a gente possa entender os processos. Uma outra coisa importante também aqui na medida de temperatura seria alguns valores apresentados por essa escala internacional de temperatura chamada ITS 90. São escalas criadas para orientar, para servir de padrão para a instrumentação. Então é importante você perceber que o ponto triplo da água, aquele que a gente falou, 0,01 graus Celsius, ao ponto de solidificação ou fusão do ouro, 1064 graus Celsius, e assim alguns valores típicos aí. Bom, já dissemos anteriormente, medir temperatura é atribuir um valor numérico à energia térmica do objeto, basicamente é isso. Bom, o que a gente vai usar então para medir a temperatura? Sabemos que os nossos sentidos não são precisos. Eu posso avaliar um objeto como quente e você pode avaliá-lo como frio. Eu posso achar que um dia a temperatura está quente e você pode achar que está fazendo frio. Isso é muito subjetivo. Então é preciso que a gente atribua valores para que se tenha claramente o valor da temperatura. Aí a gente vai fazer o quê? O que se faz na técnica? Atribui um valor numérico a uma variação física, uma propriedade física da substância que varia com a energia térmica, com a temperatura. E daí cria-se os termômetros. Então a gente tem várias propriedades físicas que variam com a temperatura que a gente pode usar para dizer se a substância está quente ou fria. Pode ser a cor, pode ser a dimensão, pode ser o estado. Veja bem, termômetro de dilatação sólida. Então, a gente vai avaliar o quanto variou o sólido com a variação da temperatura, da energia térmica. Termômetro de pá termoelétrico, a gente vai analisar um parâmetro elétrico para ver como que ele variou com a temperatura. Resistência elétrica, o mesmo procedimento. Eu vou ao material que vai ter a sua resistência alterada quando tem alterado a sua temperatura. Termômetro de dilatação de líquido. Então, nós vamos pegar líquidos que variam o seu volume com a temperatura. Graduando isso, eu tenho um valor numérico associado à variação térmica. Termômetro de dilatação de gás da mesma forma e assim por diante. Esses termômetros aqui eles são classificados em uma categoria tipo 1. Existe uma outra categoria para temperaturas elevadas, que são os pirômetros a radiação total e pirômetro a radiação parcial ou monocromáticas, que são utilizadas para temperaturas mais elevadas. Bom, vamos começar a falar sobre os termômetros que nós temos construído aí na instrumentação. Primeiro que a gente pode abordar, dilatação volumétrica. Como será um termômetro de dilatação volumétrica? Pega-se uma substância cujo volume varia com a temperatura. Coloca-se num reservatório, tem um tubo fino, um tubo capilar. Ao aquecer ou ao variar a temperatura, a coluna da substância vai variar aqui no capilar. Graduando essa coluna, a gente tem um valor numérico correspondente à temperatura. Aqui, mais comumente, a gente encontra o mercúrio, o álcool e outras substâncias. Bom, um outro princípio seria a dilatação de gás, ou seja, a gente tem um reservatório de gás que, ao ser aquecido ou resfriado, vai variar a sua pressão, variando assim a deflexão do ponteiro. Também é uma forma de medir temperatura. A variação por tensão de vapor. Então você tem aqui um vapor contido, cuja pressão varia com a temperatura. Isso é medido pela escala estabelecida aqui em cima, que devidamente calibrada vai me dar um valor de temperatura medido, ok? Temos também essa aqui,
por dilatação de sólidos, dilatação linear. Veja bem, tem haste, essa haste ao ser aquecida, ela varia o seu volume ao ser aquecida ou resfriada, fazendo com que haja uma deflexão no ponteiro de indicador. Então, calibrando isso aqui, a gente tem o valor da temperatura. Da mesma forma que a gente tem uma haste horizontal, que variando o seu comprimento, vai defletir o ponteiro. Isso aí caracteriza, então, um termômetro por dilatação de sólido. Um termômetro interessante é o de lâmina bimetálica, ou seja, como o próprio nome diz, a lâmina tem dois metais. Cada metal, o metal material A e material B, tem um coeficiente de dilatação diferente, alfa A e alfa B. Alfa A maior que alfa B. Então, o que significa? Que o material superior, o A, dilata mais que o inferior. Então, ao ser aquecido, o material superior dilatando mais faz com que a barra adquira uma curvatura. Então, essa curvatura será função da variação térmica. Então, devidamente calibrado, a gente poderá medir a temperatura pela curvatura da lâmina bimetálica. Isso aí também pode ser usado como relé termostato, né? Que vai aquecendo, ele vai desligar o circuito, lembrando você lá na instrumentação. Muito bem. Poderemos ter o formato aspiral para a lâmina bimetálica, que também vai funcionar. Podemos ainda a lâmina bimetálica, tá? Usando como um formato aspiral. Um outro tipo seria a termorresistência. Que seria isso? Temos aqui um fio longo que apresenta uma certa resistência a uma dada temperatura. Variando-se a temperatura do fio, a resistência variará. Então, se nós medirmos a resistência e calibrarmos esse valor de resistência com o valor da temperatura, nós teremos um valor numérico associado à variação térmica. Teremos, assim, condição de medir a temperatura. Aqui nessa outra figura, da mesma forma, um fio, né, uma bobina, que tem uma certa resistência para a corrente contínua. Variando a temperatura, essa resistência varia. Um outro que não aparece aqui no desenho seria o termopar. Seria semelhante a esse aqui, só que com dois materiais diferentes, um par de material A e material B. Ao ser aquecido, ele apresentaria nos seus terminais uma tensão proporcional à variação da temperatura. Calibrando essa tensão com a variação da temperatura, nós temos condição de associar um valor à variação da temperatura e, portanto, medir o valor da temperatura. Bom, aí a gente pode perceber o seguinte, que medir temperatura é associar uma qualidade da substância, uma qualidade física, com a variação térmica, que pode ser a cor, pode ser o comprimento, pode ser o volume, pode ser a pressão, fazendo essa calibragem, calibrando essa variação com a temperatura, a gente tem como montar assim um termômetro e medir a temperatura. Bom, por hoje então é isso aí, pessoal. Obrigado, um abraço.